O nosso mundo está mudando muito, e temos a percepção disso. Talvez o mais assustador, hoje, na atualidade, é perceber de que vivemos, se você for um pouquinho mais velho, um mundo bastante diferente do que temos nesta década. E então entramos em exercício, tanto histórico quanto filosófico, sobre se o tempo atual deve se chamar modernidade ou pós-modernidade. O sociólogo Bauman define a pós-modernidade como um mundo líquido, já que todas as relações, tanto de trabalho quanto pessoais, são instáveis e incertas, diferente das gerações que nasceram na metade do século XX e anteriormente. Talvez a geração millennial e também a geração Z conseguiram ver os dois mundos que se chocam. E o mais assustador é que o mundo das gerações anteriores não foi destruído, e sim deixou de existir e dá os seus últimos respiros, sem a necessidade de um cataclisma, de invasões bárbaras como aconteceu no Império Romano, ou a destruição econômica que deu fim à União Soviética. Um mundo moderno que nossos pais e avós viveram simplesmente escorreram, e a cada ano que passa fica mais clara a sua evaporação. Entretanto, não somos os primeiros a perceber uma mudança na aceleração histórica. Em outros momentos na história da humanidade, tivemos percepções de que o presente estava se transformando ou era algo completamente diferente do que foi. E então, convido a vocês todos que estão assistindo a ouvirem um pouco sobre o que tenho a dizer sobre o Renascimento italiano e, o mais importante, como ele construiu a Idade Média e gerou a sua percepção de presente no século XIV. Então, peço que se inscrevam ao canal e deixem o seu like. Tenham um ótimo vídeo. Millennium Mudio agradece. O Renascimento foi um movimento de renovação cultural, artística e urbana. E uma de suas principais características foi sua aproximação dos princípios estéticos e morais latinos, ou seja, uma valorização daquilo que caracterizava os valores do Império Romano. Os artistas e pensadores do Renascimento italiano se identificaram com a civilização construída pelos antigos romanos e, em contrapartida, negavam e desprezavam os valores e a civilização constituída pelos conquistadores bárbaros germânicos. Como consequência, os renascentistas definiram o desenvolvimento dos reinos e da civilização germânica no que antes era o Império Romano como a Idade Média, ou ainda a Idade das Trevas. Entre os séculos XIV e XVI, algumas cidades-estado na Itália conseguiram um grande desenvolvimento urbano e também um bom crescimento de sua riqueza, e com isso pôde financiar universidades e artistas para produzir produções artísticas de grande beleza. E a grande inspiração para eles foi a cultura artística clássica dos gregos e dos romanos. E então o Renascimento foi, de alguma forma, a redescoberta e a disseminação do conhecimento clássico na Europa. Mas em algum momento, os pensadores italianos e também no resto do continente europeu começaram a perceber que haviam diferenças entre o seu modo de vida urbano nas repúblicas mercantes para o resto da Europa feudal e agrária. Além disso, deram-se conta que, com o fim do Império Romano, grande parte das cidades se dissolveram e sua população transferiu-se para os campos e passaram a viver essencialmente da agricultura. E assim eles dividiram a civilização ocidental em dois: a civilização romana, latina e a civilização germânica, ligada ao feudalismo. Mas o mais importante dessa divisão foi de que a civilização latina teve uma pausa e deixou de existir. E por 1000 anos, a civilização germânica construiu seus reinos, essencialmente agrários, e sua administração
não necessitava da escrita, mas quando os renascentistas se colocaram como herdeiros da cultura clássica, eles definiram o período de 1000 anos com a constituição dos reinos bárbaros como Idade Média, já que havia a cultura clássica, sua pausa por 1000 anos e então o seu renascimento com a revitalização urbana na Península Itálica. E para além do chamado medievo, também apelidaram este período de a Idade das Trevas. Muitos patrícios italianos, além de estudiosos e artistas, possuíam estúdios em que colecionavam artes modernas e também antiguidades do período clássico. E neste momento, então, houve uma espécie de culto à antiguidade, em que se venerava a sabedoria e ações dos antigos. Um exemplo disso é um escrito de Maquiavel. Quando a tarde chega, volto a casa e entro no meu estúdio. No umbral, tiro rapidamente a roupa de trabalho suja, de barro e de suor, e visto a túnica da corte e do palácio. E com esta roupa mais séria, entro nas antigas cortes dos antigos, e eles dão-me as boas-vindas. Ali saboreio a comida que prazenteiramente é minha e para a qual nasci. Ali encho-me de coragem para lhes falar e perguntar os motivos de suas ações, e eles na sua humanidade respondem. E durante o espaço de 4 horas esqueço-me do mundo. Não me lembro das vexações, nem do medo, nem da pobreza. Não estremeço diante de nada, só da morte. Estou no seu mundo. E assim podemos ver que havia uma preocupação dos humanistas com um possível legado da antiguidade para o presente, pois o culto à antiguidade não era um culto religioso, já que pouquíssimos casos de um revivalismo pagão helênico surgiram no período, mas sim um culto às personalidades e ações que surgiram no período clássico, como por exemplo as obras de Cícero, que serão uma grande influência para Maquiavel e outros. E desse culto, os humanistas perceberam que aquele momento em que viviam era uma ruptura do período anterior em que estavam. E assim viram que o seu momento atual era de civilização e que obedeciam ao legado do Império Romano. Evidentemente, a visão que os renascentistas construíram sobre os 1000 anos da Idade Média não era exatamente precisa, além de ser carregada de preconceito, já que a Idade Média, em seus 1000 anos, não se manteve estagnada e houveram diversos avanços na filosofia, nas cidades e também na engenharia. E podemos citar, por exemplo, os moinhos, de que os romanos não tinham conhecimento. E além do que, os humanistas do Renascimento essencialmente viviam na Idade Média, já que ainda eram governados principalmente por um pensamento religioso e o enriquecimento de suas cidades vinham essencialmente do comércio de especiarias e também de impostos da igreja, que vinham dos feudos e reinos nacionais das outras regiões da Europa. Mas o mais interessante sobre a construção da Idade Média pelos renascentistas foi de que, em algum momento, eles perceberam a si e ao seu tempo grandes diferenças em relação ao tempo anterior, e assim construíram uma identidade, em grande parte forjada, com um passado em comum, já que em outros locais, como a França ou até a Inglaterra, a identificação de sua população estava muito mais relacionada com a comunidade de que conviviam e também com aquele que os governava, um nobre em seu castelo ou um rei distante. E então os renascentistas perceberam que a vida em cidades e também o seu ritmo acelerado da urbis era um grande diferencial em relação à vida calma e também bastante sofrida
em comparação com os camponeses feudais. Mas mesmo assim, ainda não havia um conceito definido de Idade Média. Ele só vai ser criado alguns séculos depois, durante a Reforma Protestante nos Estados Alemães. E aí sim, os seus filósofos vão definir a Idade Média como um período intermediário entre o Império Romano e a modernidade, deixando o período de 1000 anos das conquistas bárbaras até a conquista da América como a Idade Média. E assim, a Idade Média, aos poucos, será fixada como um período histórico e também carregada de preconceitos, já que aqueles que olharam com maus olhos para aquele período sempre vão ver ele como um período de extrema ignorância, ausência de belas artes e de estados ineficientes. E todo esse período será chamado de a Idade das Trevas, que ainda hoje é visto em muitos locais e propagados por aí. Mas algo curioso sobre isso é que o conceito de medieval se tornará um conceito da ciência histórica apenas no século XIX, mesmo já tendo sido usado antes, obviamente, mas no século XIX se passará por diversos estudos para entender o período do medievo. Mas com os historicistas alemães e também pelos românticos, a Idade Média ganhará um vigor positivo, principalmente com a questão dos cavaleiros medievais, que serão vistos principalmente como guerreiros virtuosos, valentes e quase sem nenhum pecado. E isso é curioso, pois esta visão de medievo, repleto de cavaleiros de coração puro, se misturará com um campesinato ignorante e uma igreja corrupta. E vamos ter esta influência praticamente em todas as mídias modernas. Filmes, séries, jogos, todos eles terão um medievo fora da espada como um lugar sombrio e vazio de entendimento. E assim volto para a reflexão inicial, lá no início do vídeo. Mesmo que este período de 1000 anos tenham sofrido diversas modificações de entendimento, podemos ver que, em algum momento, desde o século XIII até o XVII, vamos possuir diversos pensadores que vão perceber as mudanças de seu próprio presente e conseguir olhar para o passado como algo diferente. E então podemos ver que o nosso presente, extremamente acelerado, possui mudanças também. E é algo diferente, pois no presente conseguimos perceber as mudanças em nossa própria existência como indivíduos. Inclusive, não precisamos olhar para nossos avós ou pais para perceber as mudanças. Em alguns momentos podemos ver as mudanças do que tínhamos na adolescência para a nossa vida adulta. E talvez o perigo de tudo isso é que o psique humano não está pronto para tantas mudanças de formas tão aceleradas e repleto de incerteza. Assim, eu quero saber de vocês. Vocês acham que passaram por muitas mudanças? Como vocês percebem o tempo? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Adorarei lê-los. Obrigado por assistir o vídeo. Millennium Mojo se despede.